Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou aqui para comentar rapidamente o tema da redação do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. É um tema meio que surpreendente, não é verdade? Mas olha só, primeiro é preciso pensar que a democratização do acesso ao cinema passa pela democratização da cultura. Portanto, o Fera poderia começar falando sobre a importância da cultura para o indivíduo, principalmente numa sociedade extremamente letrada. Era possível, por exemplo, começar a redação tratando do que é cultura e da importância dela para um povo, para depois partir para algo mais específico dentro da cultura, que é a questão do cinema. O cinema, é bom lembrar, é considerado a sétima arte e, portanto, é importante que as pessoas tenham acesso a ele, não é verdade? Olha só, o Brasil hoje tem um pouco mais de 3.000 salas de cinema, mas há um grande problema. A maioria esmagadora delas faz parte de grandes conglomerados que estão dentro de shopping centers. Em outras palavras, é preciso lembrar que o cinema hoje é acessível a uma parte muito restrita da população. Embora em números nós tenhamos tido um crescimento no número de espectadores nos cinemas, é preciso lembrar que isso não significa que ele ficou acessível a todas as pessoas de forma igual. Como eu disse, a maioria deles está em grandes conglomerados dentro de shopping centers, o que restringe o público às parcelas A e B da sociedade. O preço do ingresso também não é muito convidativo. Para quem tem a meia entrada, aquele preço fica ali em torno de 12 a 15 reais. Para quem não tem, tem que pagar em torno de 30 reais, o que dificulta para uma família, por exemplo, assalariada. O cinema acaba sendo uma espécie de luxo e, portanto, descartável. Há uma outra situação que é preciso lembrar também. Esse acesso ficou um pouco mais restrito com a morte dos cinemas de bairro. Eles eram muito comuns até a década de 80, 90, quando começaram a surgir as salas de cinema dentro dos grandes shoppings, fazendo com que esses cinemas de bairro acabassem morrendo. A democratização, portanto, do acesso ao cinema passa, primeiramente, pelo estímulo à própria cultura. É preciso, por exemplo, que as empresas, em parceria com o governo, possam, por exemplo, estimular os seus funcionários a ir ao cinema. Da mesma forma, as escolas podem fazer isso com os seus alunos. É preciso criar um hábito. Além de criar um hábito, é preciso também, dentro das possibilidades, tentar diminuir um pouquinho o valor do ingresso das salas de cinema. Nós sabemos que muitas delas são extremamente sofisticadas e, por isso mesmo, restritas à parcela mais abastada da população. Mas é possível, sim, levar aos interiores. Por exemplo, por meio de parcerias do próprio governo com as prefeituras. O cinema na praça, que é uma atividade que já existe em alguns lugares do Brasil, é uma forma de democratizar o acesso ao cinema e levar os filmes a uma parcela significativa da população. Esses eram alguns aspectos sobre os quais o Fera, o aluno, poderia escrever nessa redação que tem como pano de fundo a democratização da cultura, especificamente o cinema, tá bom? Grande abraço, galera!